Essa semana que se passou foi a semana de conscientização sobre os transtornos alimentares e eu resolvi então gravar um vídeo para falar um pouquinho para vocês de sinais que indicam que pode ser o momento de buscar uma avaliação psiquiátrica para transtornos alimentares. E essas dicas aqui valem tanto para você, caso você esteja na dúvida em relação a você mesmo, e também para amigos, familiares, caso você pense aí que uma outra pessoa do seu convívio pode estar precisando desse cuidado. Então, alguns dos principais sinais que mostram pra gente que algo na linha de um transtorno alimentar pode estar se instalando são, primeira coisa, culpa ao se alimentar, ao sair aí de uma determinada dieta autoimposta, um perfeccionismo em relação à alimentação, uma rigidez em relação a essa alimentação, então aquela alimentação que tem que ser sempre num determinado padrão, obedecendo ali determinadas regras e aquilo não pode muito ser flexibilizado, né? Fica ali uma alimentação realmente muito rígida. Isso é um sinal pra gente de que algo pode estar entrando aí num campo de um transtorno alimentar, tá? Isso não é o considerado normal, vamos dizer assim, na alimentação. A alimentação normal geralmente permite flexibilizações, mesmo em pessoas que procuram ter uma dieta mais saudável, equilibrada, como se as exceções fizessem parte desse equilíbrio. Então, quando não há exceções, não pode haver, a gente já fica de olho que algo pode estar errado na forma como essa pessoa está lidando com a alimentação. Outra coisa que a gente observa é a ocorrência de episódios em que a pessoa tem uma grande ingesta de alimentos com uma sensação de perda de controle. Isso é o que a gente chama de compulsão alimentar. E isso é algo que a gente já vai olhar como digno de cuidado, mesmo que não seja algo muito frequente. Mas caso isso aconteça, ainda que de forma rara, já é algo que demanda um cuidado para que a gente consiga, inclusive, pegar o quanto antes, né, para conseguir tratar e impedir isso de se tornar algo corriqueiro na vida da pessoa. Outra coisa que a gente também sempre vai considerar um sinal de alerta e uma necessidade de uma avaliação psiquiátrica é a ocorrência de uso do que a gente chama, né, de métodos purgativos, métodos inadequados, para aliviar a sensação de culpa ao se alimentar, ou para a pessoa ter a sensação ali de que fazendo uso daquele método ela não vai ter um ganho de peso. Então entra aí uso de vômito, de laxantes, diuréticos, enfim, métodos que a gente considera purgativos, que as pessoas às vezes fazem uso para tentar se livrar dessa culpa, dessa sensação ruim de ter comido, de ter saído de uma determinada rigidez. Isso é um sinal claro de que algo não vai bem na relação dessa pessoa com a comida. Então, se isso está acontecendo, sim, isso demanda uma avaliação psiquiátrica, ok? Outra coisa que também é sempre um sinal pra gente de que um psiquiatra precisa estar envolvido num cuidado, né, numa suspeita de um transtorno alimentar, é a restrição alimentar autoimposta, levando a uma perda de peso importante, principalmente se essa perda de peso for muito rápida e se ela levar a pessoa abaixo daquele nível que a gente considera da eutrofia, né? Então, o IMC abaixo de 18,5 para adultos, né? Para adolescentes, crianças, isso vai tá na curva ali de crescimento do pediatra. Então, se você tem uma perda de peso importante que leva a pessoa para cair abaixo do IMC de 18,5, e principalmente se isso acontece rápido, com uma restrição que chama muita atenção, né, uma restrição alimentar muitas vezes muito severa, isso é algo que a gente presta muita atenção e é um indicativo pra gente de que algo pode não estar bem na relação dessa pessoa com a comida, tá? Então esse é um ponto aí de alerta muito importante para nós. Um outro ponto que chama muita atenção é se a pessoa apresenta aquilo que a gente chama de distorção de imagem corporal, que é quando ela, mesmo estando magra, ela se vê como muito acima daquele peso que ela está, né? E ela muitas vezes fala isso, ou refere isso, ou ela vai evitar espelhos, evitar usar roupas que mostram mais o corpo, ela vai evitar se mostrar justamente porque ela está se vendo como estando acima do peso que ela realmente está. E isso é um sintoma muito associado a transtornos alimentares de fato. Então, também é algo que demanda aí um cuidado mais especializado, mais voltado para isso mesmo.
ok? Acho que esses são alguns dos principais pontos, existem outros, na dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários para mim, mas caso isso esteja acontecendo com você ou com alguém que você se importa, que você quer ver bem, essas são algumas das coisas que a gente recomenda que sim, que faz a gente recomendar que sim, que busque-se uma ajuda mais especializada, de preferência, incluindo aí um psiquiatra.